A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Há uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos analisar um tema maravilhoso. Nós vamos entender que é importante permanecer na palavra da verdade à luz das cartas de Pedro. Ah, que coisa boa, hein? Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, o joinha, viu? Eita glória! Deixa aí também o seu comentário. Com isso você ajuda muito a gente a compartilhar a palavra de Deus. Aproveita também, por favor, pega essa aula, joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja, ajuda a gente a chegar mais longe falando de Jesus. Lembrando a você que a aula de hoje também nós estamos disponibilizando um material em PDF e PowerPoint. Está no link na descrição desse vídeo, é só você clicar, baixar à vontade, viu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E é claro que a gente está comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis e discipulado. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe. Então vamos que vamos. Vamos juntos compartilhar a palavra de Deus, vamos juntos estudar das Escrituras em nome de Cristo. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens. Permaneçam firmes na palavra da verdade. As Escrituras trazem revelações maravilhosas para a gente. E é claro que estamos analisando a segunda carta que Pedro escreveu. É muito importante você iniciar sua lição pelo texto bíblico da lição. Lembre-se que você é servo da palavra. Observe que a sua aula de hoje tem aí 3 objetivos específicos para você não fugir do assunto, tá bom? E observe também que a sua aula tem 3 pontos. Analisando ponto a ponto, você vai perceber que tem muita coisa para você trabalhar hoje à luz da palavra de Deus. E eu acredito que Deus vai falar contigo poderosamente. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Relembrando as verdades antigas. O apóstolo Pedro, ele traz uma proposta para aquela igreja que está recebendo essa mensagem. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o contexto dessa carta. Quando Pedro escreve essa carta, ele está idoso, a gente tem que levar isso em consideração. Pedro está na cidade de Roma e quando ele escreve essa epístola, ele está bem pertinho de ser levado preso para o martírio. Quando ele é levado preso para o martírio de Pedro, a morte de Pedro é diferente. Por exemplo, Paulo foi morto decapitado em Roma porque era cidadão romano, já que Pedro era judeu, ele foi levado para a crucificação como os judeus eram levados. Sendo levado para a crucificação, qual é a decisão de Pedro? Me crucifiquem diferente, não igual ao meu Senhor. Então Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Só que antes de tudo isso, ele está sabendo que a igreja está enfrentando uma perseguição. Primeiro, a perseguição física por parte do Império Romano. O Império Romano está batendo forte em cima da igreja. Isso aqui a gente precisa ter em mente. Outra perseguição é a perseguição religiosa por parte agora dos judeus religiosos que saíam de Jerusalém para perseguir a fé dos irmãos em Cristo. E a terceira perspectiva era uma espécie de teologia distorcida que estava impregnando dentro da igreja, chamada gnosticismo. Então Pedro agora começa a resgatar verdades antigas para poder demonstrar para o povo que a igreja era fundamentada na palavra de Deus, na vontade de Deus. O primeiro ponto a gente vai dividir aí em alguns subtópicos para você entender. São 3. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. Um chamado à lembrança. Esse é o nosso primeiro subtópico da nossa lição. Você vai perceber que o apóstolo Pedro agora começa a convocar os irmãos que recebem essa carta, chamando a atenção deles, especialmente no capítulo 1 da segunda carta, versículo 12, ele chama a atenção da igreja para recordar das bases bíblicas, recordar da mensagem, recordar das promessas de Cristo.
E é claro que Pedro então começa a acender esse fogo no coração dos irmãos com a palavra de Deus. E esse fogo que Pedro começa a apresentar está baseado em Isaías 49, versículo 15. O próprio apóstolo Pedro começa a trazer a lembrança da base bíblica, trazer a lembrança das promessas de Deus, desse Deus de Abraão que enviou Jesus para o resgate de Israel e resgate de todos os gentios, ou seja, de toda a terra. Então Pedro começa agora a relembrar algumas bases, a apresentar a Escritura. De vez em quando a gente precisa fazer isso. Erguer o tapete, balançar a poeira, demonstrar para o povo de Deus que nós estamos fundamentados na verdade. Pedro estava demonstrando isso para aqueles irmãos que recebiam essa Escritura. E o versículo 13 do capítulo 1 da segunda carta, é importante você ler esse texto com os seus alunos, descreve que Pedro toma uma atitude. Ele começa agora a escrever para aqueles irmãos falando de valores. A igreja está passando por perseguição. A igreja está enfrentando ameaças, mas Pedro, como pastor, não deixa o cajado. O que ele está fazendo? Chama a atenção dos irmãos para relembrar dos valores que a palavra de Deus nos apresenta. E o cristão precisa abraçar esses valores, independente da perseguição, independente da luta, independente da dificuldade, nós não podemos abandonar os valores que Deus nos confiou. E você percebe já nesses versículos que o próprio apóstolo Pedro não estava nem um pouco preocupado em apresentar novidades para aqueles irmãos, mas ele estava preocupado em apresentar os princípios da palavra de Deus. Essa é a nossa função. Nosso objetivo é apresentar os princípios da palavra de Deus na classe de escola bíblica dominical para os nossos alunos. Finalizando o subtópico de número 1, avance então para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui, à luz desse contexto que estamos trabalhando na escola bíblica dominical. A importância da recordação. Por que Pedro, então, está dando essa importância? Está apresentando para aqueles irmãos, já nesse segundo subtópico, sobre essa questão de relembrar princípios passados para a igreja que estava avançando no meio da perseguição. Pedro não abre mão da palavra de Deus. Pedro não abre mão dos decretos de Deus. Nós não podemos abrir mãos da palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão dos decretos de Deus. Pedro faz a igreja recordar. Por quê? Dentro daquela igreja também tinha uma nova geração, tinha novos cristãos que estavam se agregando ao Evangelho, se agregando à igreja. E é claro que Pedro, com esse princípio de pastor, estava ensinando a palavra de Deus, ensinando as Escrituras, ensinando o Evangelho. Qual é o teu papel como professor? Ensinar a palavra de Deus, ensinar o Evangelho, ensinar as Escrituras em todo o tempo. Pedro não deixa de falar de Cristo. Pedro não deixa de recordar a mensagem. Provérbios, capítulo 3, versículo 1, traz uma especialidade para a gente entender aqui. Lá está escrito que é importante guardar a palavra de Deus no nosso coração. Pedro, então, está ensinando o povo de Deus a guardar a palavra de Deus no coração, agradando o Senhor em todo o tempo. João, capítulo 14, versículo 26, na mesma linha de pensamento, você percebe o apóstolo João agora demonstrando que nós devemos guardar os princípios bíblicos. Isso é totalmente diferente do que os pregadores da atualidade estão ensinando. Coisas novas, coisas modernas. Nós precisamos em todo o tempo andar com a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, não esquecer dos princípios, das verdades, dos preceitos, das informações, das regras, das leis, da aliança que a palavra de Deus nos apresenta. Finalizando aqui o segundo subtópico, querido aluno, vai então para o terceiro, que vai tratar sobre o seguinte argumento, aqui à luz da palavra de Deus na escola bíblica dominical. A consciência da morte. Esse é o nosso terceiro subtópico. Quando você lê o versículo 12 da segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, você percebe que Pedro tinha consciência da sua morte, do seu martírio. Como servo de Cristo,
Essa era a visão da igreja. O cristão já tinha essa visão da perseguição. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, também tinha a mesma perspectiva. Ele dizia que a morte para ele era lucro e o evangelho era ganho, era riqueza. E você percebe aqui que o próprio apóstolo Pedro também tem essa perspectiva. Eu iniciei a lição dizendo para você como ele foi morto. E ele não tinha medo da sua morte, mas em todo o tempo ele tinha essa consciência de ser pastor, compartilhar o evangelho e a consciência da sua salvação em Jesus. E de acordo com 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25, você percebe que Pedro está preocupado em deixar um legado para a geração futura, para os novos cristãos, para os novos pastores. É muito importante a gente entender isso aqui. Deus nos chama para esse crescimento. Deus nos chama para essa obra. Deus nos chama para o evangelho. Finalizando o ponto número 1, querido aluno, vá então para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na classe de jovens da Escola Bíblica Dominical. A autenticidade da palavra de Deus, esse é o nosso segundo ponto. Ele também está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento à luz da Bíblia. Um ensino verdadeiro, esse é o nosso primeiro subtópico aqui do ponto número 2. Você percebe que Pedro então insiste para que os seus leitores não esqueçam dos princípios da palavra de Deus. Por que ele faz isso? Porque ele está falando que a palavra de Deus também é verdadeira, ela é bússola para o crescimento espiritual. Porque você precisa insistir com que os seus alunos possam se recordar e guardar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é verdadeira e traz crescimento para eles. E esse ensino do apóstolo Pedro é tão verdadeiro que ele faz questão de enfatizar no capítulo 1 da segunda carta, versículo 16, que o ensino da palavra de Deus não era baseado em fábulas. Isso está aqui se referindo também ao gnosticismo que estava se impregnando em alguns irmãos da igreja. Ele então está dizendo, olha, o ensino que eu estou trazendo para você é baseado na Escritura, não em pensamentos filosóficos, não em fábulas gregas, mas sim na palavra de Deus, pois a palavra de Deus é verdade, onde deve estar fundamentado o nosso ensino. O nosso ensino deve estar fundamentado na palavra de Deus, pois a palavra de Deus traz para a gente verdades absolutas. E é por isso que nós entendemos que a Bíblia não é uma obra de ficção científica, não é uma fábula, na realidade não contém mentiras, mas sim a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é absoluta. E Pedro entende isso e ensina os seus discípulos em Jesus. Vamos avançar para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento à luz da Escola Bíblica Dominical. O testemunho ocular. Esse é o nosso segundo subtópico. Você percebe que o apóstolo Pedro ele está testemunhando daquilo que ele viu. Quando você lê capítulo 1, versículo 16, você percebe que Pedro é um testemunho ocular de Cristo. Tudo aquilo que ele está ensinando, ele viu, ele participou. E você percebe que a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, é registrado a partir do testemunho de pessoas que participaram dos milagres, da compartilhação ou do compartilhamento da fé em Jesus, andaram com Cristo. E você percebe que Pedro está dizendo que aquilo que ele viu é verdadeiro. Você percebe, à luz da palavra de Deus, que Pedro é chamado pelo próprio Jesus. Pedro caminha sobre as águas. Pedro, ele testemunha do milagre da multiplicação de pães e peixe. Você percebe que Pedro também vê o próprio Cristo ressurreto, subindo em glória. Então, tudo aquilo que ele está pregando, ele viveu. Daí a importância desse testemunho ocular dos apóstolos. Os apóstolos registraram aquilo que eles viveram, aquilo que eles tiveram uma experiência. E essa experiência foi fundamentada pela palavra de Deus e pelo testemunho da vida deles em Cristo. Finalizando aqui
o segundo subtópico, demonstre para os seus alunos essa importância de acreditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira. Traz o testemunho das Escrituras e o testemunho ocular dos próprios apóstolos. Agora, avance então para o terceiro subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O valor da experiência. A experiência aqui é vista como nosso terceiro subtópico. Pedro tem uma experiência pessoal com Jesus. Cada cristão também precisa ter uma experiência pessoal em Jesus. A experiência pessoal do apóstolo Pedro é algo marcante. Paulo também tem uma experiência pessoal com Jesus na mesma linha de pensamento. Em Romanos, capítulo 8, versículo 16, ele descreve sobre essa importância de termos uma experiência com Jesus. O que marca a vida de Pedro é a sua experiência que ele possui com Cristo. O que deve marcar a sua vida também é a tua experiência que você possui com Jesus. O cristão pentecostal entende assim. Entende que a experiência é verdadeira. Essa experiência demonstra esse relacionamento da sua fé. Demonstra também o seu crescimento espiritual em Jesus. Nós precisamos disso para crescer, para avançar e para glorificar a Deus. Finalizando aqui o ponto número 2, avance então para o terceiro e último ponto da sua lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento à luz da palavra de Deus. O valor da palavra profética. Esse é o nosso terceiro ponto da nossa lição. Agora nós vamos entender por que Pedro traz esse valor da palavra profética à luz de 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto. A palavra confirmada. Esse é o nosso primeiro subtópico. Pedro então está ensinando os discípulos que estão recebendo essa carta que, como cristãos, eles precisavam entender que a profecia verdadeira é aquela que traz uma confirmação. Como, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento testemunharam de Cristo sobre o nascimento do Messias, e tudo isso se confirmou em Jesus. O que Pedro está dizendo? Está dizendo que a profecia é válida, a palavra profética é verdadeira, mas tem um detalhe, ela precisa ser confirmada. Essa confirmação traz um crescimento espiritual para a própria igreja. E o cumprimento profético que Pedro está se referindo aqui é o testemunho dos profetas em Jesus, que é uma evidência verdadeira do próprio Cristo, do próprio testemunho de Jesus para com a igreja. Então o que Pedro está falando? Olha, os profetas falaram do Messias. O Messias é Jesus. As profecias dos profetas se cumpriram em Cristo. E Cristo prometeu à igreja que ele em breve voltaria. E se ele é o cumprimento das profecias antigas, a sua mensagem também traz uma verdade, pois ela é verdadeira. Você percebe que os profetas antigos falaram a respeito do nascimento de Jesus. Está na sua lição, você pode perceber isso. Falaram a respeito do seu movimento como Messias na questão dos milagres. Você percebe também que há profecia sobre o dia de Pentecostes que se cumpre em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e Pedro está dizendo, as profecias foram verdadeiras e se cumpriram. A mensagem de Jesus é verdadeira e ela vai se cumprir. Nós precisamos entender isso aqui. Quando paramos para entender sobre palavras proféticas do Antigo Testamento, profetas literários, nós entendemos que Pedro está dizendo e se baseando que a Escritura apresentada por eles foi verdadeira e se cumpriu em Jesus. A palavra de Deus não pode ser negociada, jogada fora. Pedro está dizendo, a Escritura demonstrou, se cumpriu em Cristo. A palavra está falando, se cumpriu em Cristo. Nós precisamos ter a palavra de Deus como nossa base. Ela é a base para o nosso crescimento, para o nosso testemunho, para o evangelho que anunciamos. O segundo subtópico, aqui do ponto número 3 da classe dos jovens, fala exatamente sobre algo específico. Pedro compara agora a palavra de Deus como palavra iluminada. Ele se baseia aí em Salmos, capítulo 119, versículo 105, demonstrando que a palavra de Deus, na realidade, é o nosso luzeiro, é o nosso farol, é exatamente aquilo que aponta o caminho. Então, Pedro está dizendo para a gente,
está escrevendo para a igreja, apresentando para aqueles irmãos que a palavra de Deus é aquela que traz o crescimento e ela é luz, bússola. E de acordo com João, capítulo 22, versículo 6 de Apocalipse, ele diz que Jesus é a estrela da manhã. Se ele é a estrela da manhã, ele é aquele que ilumina. Então Pedro está dizendo, a palavra aponta para Jesus. Jesus é a estrela da manhã. Nós precisamos entender que a nossa vida espiritual em Cristo precisa estar baseada na palavra, porque a palavra aponta para Cristo. O jovem precisa ser guiado pela palavra, porque a palavra aponta para Jesus. A palavra de Deus nos guia, nos amadurece, restaura a nossa fé e nos deixa firmes em Jesus. Finalizando agora a sua lição, vá para o terceiro subtópico do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento. A palavra inspirada. Esse é o nosso terceiro subtópico. Pedro agora está descrevendo no capítulo 1 da segunda carta, versículo 20 e 21, que a palavra de Deus ela é inspirada pelo próprio Deus. Ele está dizendo que a Escritura tem base. Ele está falando que o Espírito Santo trabalha na Escritura. Deus está agindo pela palavra e nós precisamos crer na palavra. Ele está descrevendo que as Escrituras não foram produzidas pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. É inspiração de Deus, é crédito de Deus. Deus é o autor principal. É claro que ele usa homens para registrar. De acordo com a história, são 40, em diversas épocas, períodos diferentes, profissões diferentes, situações diferentes, mas o mais interessante é que quem inspirou foi Deus. E Pedro está dizendo, foi o Espírito Santo, foi Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a Escritura vem do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha o apóstolo Paulo agora na mesma perspectiva dizendo, palavra inspirada. Foi Deus que apresentou para a gente. Deus usou homens, mas a Escritura é divinamente inspirada. Ela fala conosco. Quando lemos a palavra de Deus, Deus fala ao nosso coração. E você percebe Pedro descrevendo que a palavra traz essa iluminação, mas ela é inspirada porque foi Deus que conduziu essa inspiração. Daí então o crescimento espiritual. Finalizando essa lição, descreva para os seus alunos essa importância de ler as Escrituras. Ler a palavra de Deus, acreditar que a Bíblia, na realidade, ela é a nossa bússola. Que Deus em Cristo abençoe você. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando que a próxima aula já está prontinha aí para você, tá bom? É só você procurar na nossa playlist e já está disponível para você utilizar da maneira que você desejar, na Escola Bíblica Dominical.